Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 111. Título: Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, aos Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá a todas e a todos os nossos caros irmãs e irmãos que nos veem pelas redes sociais, os nossos confrades do Grupo Espírita Francisco de Assis. É com muito prazer, com muita gratidão, que nós aqui vamos hoje continuar os estudos de difusão da doutrina espírita, dessa maneira online, né, como ficou desde a pandemia. A gente manteve essa modalidade de estudo, né, a fim de atender, melhor dizendo, ainda aqueles irmãos que têm dificuldade de ir no centro espírita, ou que não tem condição, enfim, né? Que em função do trabalho, da vida, aí, das vicissitudes, fica mais fácil ter acesso aos estudos aqui na forma online, dessa forma, né, que ficou consagrada depois da pandemia. E hoje, né, nesse esquema, nesse projeto de estudo do Grupo Espírita Francisco de Assis, nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem de hoje, ou melhor dizendo, o estudo de hoje vai ser sobre o capítulo 28, coletânea de preces, que vai do entre os itens 8, 9, né, 8, 9 e 10, tá? Que trata o quê? De a prece pelos médiuns, né? Importantíssimo isso, não? Primeira coisa que a gente queria deixar bem patente, né, é que Kardec traz essa coletânea de preces não para ensinar a gente a fazer prece, não para dizer como a prece tem que ser feita, não é um caderno, né, não é um breviário que a gente tem que utilizar para fazer prece. Não, pelo contrário, a gente estudou antes, no capítulo anterior, no capítulo 27, que a prece é feita de coração, a prece é feita de abertura de sentimentos, a prece é feita da forma espontânea, né? É você falando dos seus sentimentos, você falando diretamente com Deus. Claro que a mensagem vai através de nossos irmãos superiores e tudo, mas a gente direcionando esse sentimento direto para Deus, o nosso pensamento, né? Então, não é necessário a gente ter coisas decoradas ou seguir uma sequência, ou ter que ter um protocolo para se falar, né, uma prece, para se fazer uma prece. Não. O que a gente tem que ter é geralmente sinceridade,
altruísmo, humildade, deixar aquelas coisas menos nobres no que diz respeito ao aspecto moral, né? Trabalhar a humildade, ser humilde, reconhecer o poder divino, reconhecer, né, a importância de Deus na nossa vida, reconhecer o quão, né, nós somos abençoados com a misericórdia divina e assim, né, a gente através da prece, né, agradecer, na verdade, pedir, né, também, tá? Claro, a gente agradece, a gente pede e reconhece, né, a grandura de Deus, a grandeza, o poder de Deus, esse poder superior nas nossas vidas, não? Porém, às vezes tem algum irmão que tem alguma dificuldade, porém, né, tem alguém assim que às vezes tem um determinado bloqueio, eu não sei o que falar e tal, né? Então Kardec traz aqui, né, uma luz, traz assim um caminho que você pode seguir, não? Quem sabe, né? A ideia de Kardec foi, através dessas instruções da prece, do sentido dela, e a proposta de algumas preces, né? Quanto que aqui o item 10 fala de uma prece que eles sugerem que a gente possa fazer para os médios, não? A gente abre caminho para abrir os nossos pensamentos e a gente daqui a pouco fazer as nossas preces. Que eu sempre digo, gente, falar graças a Deus já é uma prece. Falar, Jesus, meus senhores, obrigado por tudo. Obrigado pelo momento, obrigado pela sessão, obrigado pelo passe, obrigado por tudo que eu tenho recebendo, obrigado por tudo que a gente está conquistando. É uma prece, né? Eu lembro que a minha avó, quando ia para a escola, era certo. Todo dia eu saía, eu sabia que quando eu estava saindo no portão, ela falava, menino, vai com Deus. Né? E ela falava isso de um carinho, de uma profundidade. Vocês sabem que a criança falava assim, minha avó já sei, ela vai falar vai com Deus. Mas quando ela não falava, você sabe que eu sentia falta? Então, porque aquilo ali me trazia alguma coisa e ela falava com todo carinho, todo amor, todos os dias. Eu lembro da minha avózinha falando isso pra mim, né? Mas após esse momento saudosismo, esse momento aqui, né? Pra gente falar da importância da prece, dizer pra você a importância da prece, vamos aqui ver, né? Nesse item 8 do capítulo 28, coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar da prece pelos médiuns. Mas por que prece pelos médiuns, não? Médium necessita de prece? Sim, como qualquer um de nós precisamos de uma prece. Qualquer um de nós precisamos nos ligar com o plano superior, com os espíritos superiores, com os bons espíritos, os espíritos da paz. E qual é a melhor forma de se fazer isso, se não através da prece? Lembre, gente, a prece é o nosso primeiro socorro. Está em dúvida, está apertando, está em conflito, faz uma prece que o auxílio vem. Né? Veja bem, o auxílio vem, o amparo vem. Né? A prece, como a gente estudou no capítulo 27, ela não vai tirar os problemas da sua frente, mas vai ajudar você a passar por eles, vai ajudar você a enxergar caminhos para passar por isso da melhor forma possível, vai te dar resiliência, vai te dar estrutura para que você possa caminhar. E para os médios não é diferente, gente. Por quê? Né? Os médios são aqueles que exercem o intermediário entre o plano espiritual e o plano material. São aqueles que são encarregados de trazer as mensagens dos espíritos para nós aqui encarnados, que não somos médios ostensivos, né? Apesar de ter lá na pergunta 159 do livro dos médios a questão, né, de todo mundo de um modo geral é médio, mas a mediunidade extensiva que faz fenômenos realmente inteligentes, fenômenos palpáveis, são pessoas que vêm com a capacidade orgânica, que vieram com a condição para esse fim. Então essas pessoas, né, ou seja, esses médiuns, não, a gente precisa, né, se preparar para isso. A mediunidade não é uma atividade que a gente fala, oba, eu sou médium, vou trazer. Não. Tem toda uma questão, tem todo um preparo, tem toda uma forma que a gente chama de educação mediúnica, ou seja, saber lidar com esse fenômeno, saber lidar com esse talento, saber educá-lo para tirar melhor proveito, para aplicá-lo da melhor forma, né?
É igual com a gente às vezes vê com talento, né, na questão do uso da força, às vezes, né, na questão de uma habilidade específica para desenvolver alguma coisa, mas a gente precisa educar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber lapidar isso para que a gente possa dar proveito, atender o outro, ajudar e tirar melhor proveito disso, né, numa questão que a gente está falando aqui de uma habilidade, de uma atividade material. Mas aqui é uma atividade espiritual. O médium é intermediário, ele vai lidar com outras inteligências. E essa aproximação, né, das inteligências, dos espíritos desencarnados, ela se dá em conformidade com a nossa condição, com a nossa condição do nosso aprimoramento moral. A mediunidade não, a mediunidade é nossa, é orgânica, mas, né, esse contato, a comunicação, os espíritos que vão se aproximar da gente, depende do nosso aspecto moral, sim. E ajuda muito, né, a gente se preparar, a gente está sempre consciente que a gente precisa estar vigilante, né? Como é que é o ditado? Orai, né? Vigiai, melhor dizendo, e orai. Então, a gente precisa vigiar os nossos atos e orar para que a gente sempre tenha um discernimento para caminhar melhor, buscar fazer melhores escolhas, estar preparado para fazer essa função, né, tão importante, não? Diz Kardec aqui, né, para você ter uma ideia, né? Diz ele aqui, isso aqui vai ser o que? No item 9, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, né? Deixa eu ver um médio aqui, que o colchão caiu aqui, mas não é médio não, foi o gato que passou aqui, vamos lá. Diz assim Kardec: os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais se comunicam os espíritos que se tornam compreensíveis aos homens. Sua missão é santa e tem o objetivo de abrir os horizontes da vida eterna. Olha que profundo tem aqui. Ó. Primeiro, ele fala que os médiuns são os intérpretes, ou seja, as mensagens dos espíritos são passadas através dos médiuns, né? E esses são os carregados de transmitir a nós aqui encarnados as orientações. Ao peso dessa responsabilidade no que diz respeito à fidedignidade daquilo que você vai trazer, né? A ética de que você vai trazer correto e, mais que tudo, o preparo, né? O preparo que se tem que ter, para que a gente realmente receba comunicações de espíritos que sejam do bem, espíritos que estejam bem intencionados, né? Porque essa aproximação se dá em função também da condição do médium. Se o médium não tem uma condição moral boa e tal, a tendência dele é atrair espíritos levianos, espíritos, né, brincalhões, espíritos que não têm um compromisso de fato em trazer e elevar a verdade, de trazer coisas que vão ajudar a gente na nossa evolução, em a gente enfrentar as nossas vicissitudes na busca de nos tornarmos melhores, né? E outra coisa que eu queria destacar, né? Essa linha aqui, esse trecho. Sua missão é santa e tem o objetivo de abrir os horizontes da vida eterna. Nota que Kardec fez questão de falar sua missão, não é um médium que é santo, né? A missão dele, sim, é uma missão importante, é a missão mistério, né, que serve de instrumento para orientar e construir, né, um mundo melhor através das orientações para a nossa transformação. Tanto é importante essa missão que a doutrina espírita foi codificada a partir das mensagens psicografadas pelos médiuns, né, médiuns em diversos lugares do mundo, né, diversas regiões, e foi psicografado, foi através de psicografias principalmente, né, ou seja, preponderantemente, que se fez a codificação, não? Claro, Kardec fazendo os controles devidos às devidas ponderações e fazendo direitinho, se um batia com o outro, essa coisa toda, né? Ele conseguiu codificar, mas contou com médiuns responsáveis, né? Por isso a gente está falando aqui, Kardec falando, a missão é santa no sentido que ela é importante, né? A missão é santa porque no sentido que ela é, digamos assim,
mistério para que a gente ainda, na condição que estamos, de nem todos ter condições de receber o pensamento direto dos espíritos, não temos a condição, temos pessoas que fazem essa missão do intérprete para a gente. Por isso a gente precisa, sim, enquanto médiuns, nós médios, todos médios, que somos médios ostensivos, nos prepararmos, estamos com o pensamento equilibrado, né? E vamos lembrar, né, que Augusto Cury fala para a gente, não? O nosso pensamento cria, a vontade atrai e a fé realiza. Então, para a gente ser um bom médium, a gente precisa ter o pensamento elevado, a vontade de fazer o bem e a fé em Deus que vai conseguir realizar um bom trabalho. Aí a gente vai ter o apoio, a gente vai ter tudo aquilo que a gente precisa para trazer as mensagens que são necessárias, né, para as várias diversas finalidades no aprimoramento moral, espiritual e intelectual de nós aqui encarnados, né? Tá? Então, continua aqui, ó. Olha só a importância da gente estar ligado aos bons espíritos, e se fazer isso é mais fácil através da prece. Viu, caros médiuns, né? Médiuns ostensivos. Vamos pensar nisso, né? Preparar é sempre necessário, né? Veja bem, aqui já deixa eu ver aqui, no item 9 ainda, no 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º parágrafo, né? Diz assim: o médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para a sua própria melhoria. Aqui, ó. Trabalhar a nossa própria melhoria significa a gente também, principalmente, preponderantemente, o médium ter o compromisso com a sua evolução, com a sua transformação moral, com a sua reforma interior, né? Aí eu vou dizer para você, é livre de conflitos? Não. É livre de dúvidas? Não. Mas ajuda a gente a estar ligado com nossos irmãos, né? E por isso a prece é importante. A gente está ligado com nossos irmãos superiores. É através da prece que o médium fala com o seu guia espiritual, com o seu anjo da guarda, com o seu orientador, o seu mentor, né? Para a gente estar sempre ali conectado, ligado. Porque nem todos nós temos aquela coisa do Divaldo, né? Parece que é uma ligação direta, né, com Joana, não? Não, a gente vai precisar do apoio, vamos fazer a prece por recolhimentos, né? Todo dia fazer isso, procurando se preparar, né, para o trabalho, antes do trabalho fazer uma prece, nossa, íntima, não é a prece ali da reunião, mas ótima, íntima, para que a gente fique conectado com o nosso mentor e com os bons espíritos, não? Então, repetindo aqui, ó, o médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para a sua melhoria. Aí continua Kardec: aquele que quer crescer, aquele que quer ver crescer e desenvolver capacidades mediúnicas, deve aperfeiçoar-se moralmente e afastar-se de tudo que o levaria a desviar-se de seu objetivo providencial, né? Continua no parágrafo seguinte: se, por vezes, os bons espíritos se servem de médiuns imperfeitos, é para lhe dar bons conselhos e fazê-los retornar ao bem. Se encontram corações endurecidos e seus conselhos não são escutados, eles se retiram, e então os maus espíritos têm caminho livre. Então, gente, tem aí a nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolher que caminho seguir. Repito, a tarefa é santa, mas o médium não. E a gente, para desenvolver esse trabalho com fidedignidade, dentro do cristianismo redivivo, dentro daquilo que é esperado dos médios, né? Eu estou falando nós porque eu trabalho na mediunidade, né? Nós temos que envolver, a gente tem que se preocupar. Sim, né? O compromisso a gente tem que levar mais a sério, a gente tem que levar isso com mais vigor, né? Todos têm que levar, não? Mas o médium, como a gente está com aquela responsabilidade de trazer, né, uma comunicação, né, de trazer uma mensagem, e a gente, se está trabalhando na mediunidade, a gente com certeza está visando o bem, está visando trazer mensagem, ser um instrumento para o aprimoramento moral, para o aprimoramento, ajudar as pessoas no seu aprimoramento moral, na resolução das suas vicissitudes, no acalanto e no acolhimento, né,
poxa, a gente tem que se preparar sim. E por isso é importante, né, gente? A gente sempre saber, né, que precisamos ter a responsabilidade de buscarmos sermos melhores a cada dia, a cada amanhecer, e a prece nos ajuda muito, né? E é nesse sentido que, né, Kardec nos ensina aqui, né? Nos ensina a prece que tem no item 10, que diz o seguinte, a prece, né? Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos que me assistam na comunicação que solicito. Então, gente, a gente vai lá na mesa mediúnica. Antes de começar, antes propriamente do dirigente fazer a prece inicial, aquela coisa toda, nós, no nosso recolhimento enquanto médios, né, é bom a gente fazer nossa preparação individual. Aqui, ó, essa prece já começa falando assim, prece que Kardec sugere. Deus Poderoso, a gente já pede a Deus e aos irmãos superiores. Permitis que os bons espíritos, né, que a gente trabalhe com os bons espíritos, apesar das nossas imperfeições, apesar e julgando os esforços que a gente faz para se aperfeiçoar, me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de me julgar resguardado dos maus espíritos. Claro, a gente não está livre. Esquece, gente, nós somos irmãos imperfeitos, somos espíritos perfeitos, estamos aqui encarnados no mundo de provas e expiações e somos suscetíveis sim às paixões. Somos suscetíveis mesmo às paixões e todas as outras imperfeições que há consequente do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí ele fala exatamente isso, né? Me resguardando dos maus espíritos, do orgulho que poderia me induzir ao erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade com relação aos outros médiuns. Caridade, gente. Eu não sou superior a ninguém. Eu sou um médium, estou aqui trazendo, sou um instrumento, eu sou um elo para trazer. Não tem essa que eu trago melhores mensagens que os outros. Não. É mensagem de cura segundo a nossa condição espiritual. E como disse aqui anteriormente Kardec, às vezes eu não sou um espírito tão bom assim, não um médium tão elevado assim, mas às vezes eu sou o único material que tem ali disponível no momento para eles usarem. Então eles vão usar. Até para provar que eu preciso melhorar, para trazer mais comunicações boas, e também, né, para atender aquele que necessita, que não pode deixar de ser amparado porque eu não sou o melhor médium possível. É claro, a comunicação não vai ser tão profunda quanto certamente seria para um médium mais preparado, mas eles vão atender de qualquer forma, né? Vamos lá. Posso me induzir o erro sobre o valor que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade, com relação aos outros médios. Se for induzido ao erro, inspirar-me a algum pensamento de me advertir e a mim humildemente que me fará aceitar crítica com gratidão e tornar para mim mesmo, crítica com gratidão e tornar para mim mesmo e não para os outros os conselhos que me quiserem ditar os bons espíritos. Tá? Antes de tudo, gente, tudo aquilo que os bons espíritos trazem é para gente que está trazendo a mensagem, né? Certamente, eu não sei se foi Divaldo ou Chico, foi um dos dois, que falou assim, poxa, eu trago tanta mensagem, faço tanta psicografia, e nunca veio uma para mim me orientando, dizendo, né, uma mensagem para mim. Eu acho que foi Joana, agora não vou dizer, mas um deles, né, falou assim, ó, todas as mensagens que a gente traz, o primeiro o primeiro que deve ouvir, o primeiro que é destinatário é você, entendeu? Então todas as mensagens, primeiro você está ali, né? Você elas são para você em primeiro lugar, elas encaixam primeiramente para você. Assim eles mostram assim, você não é diferente de nada, você está aqui, assim como todos os outros. Só, né, que você vem com esse talento, essa aptidão, né, com essa condição de ser médium extensivo, não? Para o quê? Para te ajudar ainda mais no processo de desenvolvimento, de prestar caridade, de criar bons elos, de criar bons costumes, de criar uma reverberação melhor no seu interior, nas suas emoções e nos seus entendimentos, né?
Aí no último parágrafo, no parágrafo que termina aqui a prece, diz Kardec: se for tentado abusar no que quer que seja, ou me envaidecer por causa do dom que vós me concedestes, eu vos suplico para retirá-la de mim, antes de permitir que seja desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Diz tudo, né, gente? A mediunidade, a gente trabalha como médium para servir de intermediário e trazer as mensagens dos espíritos, e também, né, é uma ferramenta, mais um instrumento para nós mesmos ajudarmos no nosso desenvolvimento moral. Então, pensa assim, não é motivo para se envaidecer, não é motivo de orgulho, não é motivo que você é especial, não tem nada de especial. Tem sim de muito trabalho, de muita dedicação, de muita responsabilidade com o trabalho que abraçaste, né? Meus irmãos, espero que tenhamos entendido, tenhamos compreendido a lição, a importância, né, principalmente para os médiuns extensivos, né, do vigiar e orar, né? É muita responsabilidade e vamos procurar, né? Podemos fazê-los. Não somos perfeitos, a gente vai estruturando, né? Se esperar ter médios perfeitos, pessoas perfeitas, espíritos perfeitos, a gente não vai ter médio no mundo de próprias encarnações, mas é o nosso incentivo para buscar reformar aquele todo dia, né, o esforço para se tornar melhor. E aproveito o ensejo aqui, né, antes de terminar, a gente lembrar que estamos no Setembro Amarelo e lembrar que vamos difundir, em caso de conflito, em caso de dor intensa, emocional, em caso que você às vezes não está vendo a solução, peça ajuda, fale com alguém, que tem certeza você falando, desabafando, trazendo seu problema para ouvidos que estão ali para te escutar sem censura, né? Escutar e te abraçar com empatia, com sentimento, a gente muda de ideia, sabe? Um problema grave que acomete 38 pessoas todo dia no Brasil. Vamos pensar nisso. E tem recursos, né? Se você não achar ninguém, tiver muito confuso, liga para o CVV 188 CVV. Vai ter alguém lá 24 horas, 7 dias por semana para te atender. E para tratar o conflito, se você quiser, para falar sobre esse conflito, fazer de uma forma mais profunda, trabalhar essa questão de uma forma mais, digamos assim, técnica, você também vai encontrar profissionais de saúde mental, voluntários, no @mais anti-suicídio, né? @mais movimento anti-suicídio. Você vai encontrar lá também. E, é claro, um bom amigo, uma pessoa da sua confiança, né? Mas vamos pensar nisso, né? Que o suicídio não é algo distante. Ele faz muito parte da nossa realidade e tem a ver com um momento de desespero, onde falta fé e a certeza que Deus está nos amparando. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz e bem. Graças a Deus.